A sexta diz assim: a partir de 1950, o governo brasileiro foi marcado por um período de absoluta centralização do poder, prescindindo do Congresso Nacional. Ó, quando eu falo no começo dos anos 50, eu estou falando de Getúlio Vargas, né? Então a gente pode caracterizar o segundo governo dele como sendo absolutista? Não, né? Então, a questão ao afirmar, a partir de 1950, então não fala nem que foi Vargas ali o comecinho dos anos 50, né? Aí se você pensar, foi Vargas. E aí de repente você lembra, porque é muito forte no governo dele, o Estado Novo, né? Que aqui também ele tivesse sido autoritário, aí você erraria a questão, né? Então no segundo governo dele não tem esse autoritarismo, então está falso. Próxima diz: Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia ao comunismo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Não enquadrou em nenhum dos períodos, né? Mas a gente sabe que aconteceu isso nessa primeira fase do governo dele, né? E o melhor exemplo disso foi a chamada intentona comunista. Em 1935, tivemos a intentona comunista. Porque Getúlio Vargas chegou a caçar o registro da Aliança Nacional Libertadora, que era um agrupamento político formado por políticos de várias tendências, né, à esquerda. E aí, quando Getúlio Vargas caçou o registro, a ANL reagiu. Os integrantes da ANL reagiram. E aí houve um movimento em 1935 chamado Intentona Comunista, que foi uma tentativa dos comunistas de derrubarem Getúlio Vargas do poder, né? Foi nesse episódio que foram presos Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, né? Getúlio Vargas se utilizou desse pretexto 2 anos depois para alegar no plano Cohen, né, que os comunistas estavam tentando fazer um movimento para tomar o poder. Tá? Então, ele realmente se utilizou do medo que havia naquela época do comunismo, tá, para dar o golpe que foi a implantação do Estado Novo. Tá? Então, é verdadeiro. Próxima. A Revolução de 32 pode ser explicada pela tentativa de recuperação do poder pela oligarquia paulista. Verdadeiro? Verdadeiro. A gente sabe que em 1929 houve a crise do capitalismo internacional. Era o governo de Washington Luiz. A oligarquia cafeeira rachou naquele momento. Então, o Partido Democrático apoiou Vargas na tomada do poder, na Aliança Liberal em 1930. Parte da oligarquia cafeeira estava com ele, parte da oligarquia mineira estava com ele. Tá? E aí, quando essa oligarquia de Paulista apoiou Vargas na Revolução de 30, o que parte dessa oligarquia queria era, com o federalismo implantado com a tomada do poder por Vargas, eles acreditavam que o federalismo iria ser profundamente respeitado, eles achavam que poderiam voltar a ter o controle político de São Paulo. Mas acontece que, sob promessa que Vargas fez a essa oligarquia de implantar, assim que tomasse o poder, uma Assembleia Nacional Constituinte para escrever uma Constituição, Vargas teve apoio dessa oligarquia. No entanto, a gente sabe que Vargas ficou no governo 2 anos sem possibilidade nenhuma de elaborar a Constituição. Aí foi quando São Paulo reagiu em 32 e surgiu a Revolução Constitucionalista, que tinha um caráter separatista em relação ao governo de Vargas, mas que Vargas reprimiu. E Vargas colocou interventor militar em São Paulo. João Alberto, né? E São Paulo queria uma Constituição e um interventor civil e paulista. Tá? Próximo. O apoio do Brasil aos aliados na Segunda Guerra garantiu ao país o financiamento para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Verdadeiro? Se diz até que foi uma espécie de negociação que Vargas fez, né? Em troca da entrada do Brasil na Segunda Guerra do lado dos aliados, né? Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos, teríamos dinheiro da parte dos Estados Unidos, né, liberado para o projeto de industrialização de base do governo Vargas. Verdadeiro. A Revolução de 30 foi liderada pelas oligarquias cafeeiras paulistas, descontentes com as diretrizes do governo de Washington Luiz. Isso é verdade? Falso, né? A gente sabe que a Revolução de 30 foi liderada pela chamada Aliança Liberal.
E essa aliança liberal, ela era composta, em parte, pela oligarquia do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que Getúlio Vargas estava aí. Parte de Minas Gerais também apoiou a aliança liberal, porque o Washington Luiz, como havia ficado acertado no passado, deveria indicar alguém de Minas para ser seu sucessor. Ele indicou alguém de São Paulo, né? Júlio Prestes. E aí houve o rompimento de São Paulo e de Minas Gerais. Tá? A gente tem os tenentes. Os tenentes foram convidados por Vargas para compor essa aliança liberal. E vemos também João Pessoa, que era da Paraíba, né? Então se colocou até como vice-presidente na chapa à presidência, né? Encabeçada por Getúlio Vargas, tá bem? E a gente teve também apoio da classe média, porque a Aliança Liberal fazia a promessa de estabelecimento do voto secreto no Brasil, e também com as promessas das leis trabalhistas. Então a classe operária também chegou a dar apoio à Aliança Liberal, tá bom? Aí vocês pensem mais as próximas questões e a gente resolve já.